Olá, meus queridos alunos, vamos para mais uma aula, mais uma semana aí de aula, né? Mais uma quinzena, a última quinzena de maio. Vamos firmes aí, passando mais uma aula para vocês e depois teremos algumas atividades. Também estarei ali no feed do Teams para a gente poder então tirar as dúvidas da aula, beleza? Nessa parte agora a gente vai falar um pouco sobre Grécia e Roma. Vamos começar então com a Grécia Antiga, a partir do século aí, calculando mais ou menos do século 20 a.C. até mais ou menos século 1 a.C. aí. A Grécia teve uma importância muito grande aí para essa formação, né, a anexação dos povos indo-europeus que desceram aí para a parte do sul da Europa, formando então nessas várias ilhas, nessa região então, a Grécia, e que tem uma formação de Estado europeu até os dias atuais, beleza? Então a origem da civilização grega, a gente vai ver um pouco aí sobre as condições natural, o relevo então, né, o relevo é bem acidentado, uma região muito montanhosa. Por esse motivo acaba esses grupos sendo isolados. Nesse período é bom lembrar que África, Ásia, Europa, né, tá todo mundo migrando, todo mundo imigrando também, saindo das suas regiões, indo para outras, e esse processo então é importante. E também é bom lembrar que nenhum povo nasce como mágica, né? Um povo vai sendo formado a partir de outro povo, né, e acaba gerando novos povos, né? Então a mistura ele vai se passando o tempo, de repente essas misturas desaparecem e acaba formando um povo, e a Grécia não foi diferente, ok? Vamos ver um pouco aí então. A Grécia, por ser um longo período, a gente vai resumir muito aqui na aula, né? Porque está gravando as aulas, tem que dar uma resumida, mas depois a gente tira dúvidas lá pelo Teams. Mas ele vai se dividir em 5 períodos, né? Os historiadores vão dividir em 5 períodos, né? Partes importantes aí que vão marcar a história da Grécia. Então é o pré-homérico, homérico, período arcaico, clássico e o período helenístico, né? Então vamos discutir um pouco sobre esses 3 períodos aí. Fiz uma divisãozinha aqui no slide para vocês. Depois também vou jogar lá no Teams um texto para vocês terem acesso a mais informação, tá bom? Então vamos começar aqui com o período pré-homérico, né, que vai do século 20 mais ou menos antes de Cristo até o século 12 antes de Cristo, né? Então é a formação do povo grego com as invasões dessa península, né? Com as invasões dessas várias ilhas que tem nessa região, acaba formando muito montanhoso, né? Um relevo montanhoso. Esses povos acabam se escondendo, mas também vão ter atritos. E esses povos então são chamados de povos indo-europeus. Quais são esses povos, professor? Aqueus, jônios, eólios e dórios. Então os aqueus, jônios, eólios e dórios eram os povos que estavam nessa região, nesse período aí que acaba chegando e formando ali a primeira ideia de Estado, a primeira ideia de povo grego, né? Então eles começam a ter atrito entre eles, vai ter a destruição de Creta, a Creta vai ser destruída, acaba gerando a civilização micênica, né? Então os aqueus acabam assumindo um poder, só que aí os dórios, né, vão partir para cima, acabam fortalecendo aí também um povo e se fortalecendo como povo, e os dórios aqueus vão ter um atrito maior do que os jônios e os eólios, né, que acabam sendo dominados e misturados ali com a comunidade, então formando já uma ideia de Grécia. Então com esse atrito entre os dórios e os aqueus, vai surgir a primeira diáspora. Professor, o que seria diáspora? Diáspora é saída, mas saída comum? Não, não, saída por guerra, saída por conflito, por guerra civil, ou qualquer conflito assim. E os judeus, né, eles tiveram diásporas, né? Os judeus tiveram várias diásporas, tanto que há um desejo em Israel que vai haver um dia que os judeus todos irão voltar, né? Porque houve um período aí da antiguidade, o período da antiguidade clássica, né, até o século 20, que os judeus migraram muito, né? Que a gente chama então de diáspora, né? Saíram, fugiram, né? Por guerra, conflitos e tal. Então agora os aqueus acabam sumindo. Só que agora misturou o povo. Então vão surgir a formação dos primeiros genos, né? Você tá vendo aí em vermelho está escrito genos, né? Mas a gente fala genos. Então vão surgir os primeiros genos, já mostrando a desigualdade social. Então, o que eram os genos? Um grupo de famílias com antepassados em comuns. Então, eles vão se basear nos seus antepassados e vão formar, então, os genos. E eles vão totalmente dominar essa região e começa a ter a primeira formação da Grécia. E, claro, com todo o processo ruralização, né? Todo o processo rural, a agricultura, ok? Um pouco da agropecuária também. Esse período passa pré-homérico
E aí surge então o período que nós chamamos de Homérico. O Homérico vai marcar então do século 12 a.C. até mais ou menos o século 8 a.C. E ele tem uma marca muito importante para os historiadores. É nesse período que esse povo acaba encontrando um livro, né, uma espécie de um livro com mais de 16 mil cânticos e poesias. Né, era um livro ligado a cânticos e poesias e que misturava história de deuses, né, história de deuses antropológicos, né, misturava então com os seres humanos. Então, havia uma aventura também nesse livro. Esse livro, então, é chamado o Ilíada e a Odisseia. Então, o Homero acaba se dando o título para Homero. Ninguém nunca teve a comprovação se Homero realmente foi um homem, mas a tradução que eles tinham nessa liturgia, nesse livro, nessa história, foi traduzido como Homero, então acabou sendo, a gente tem uma visão que quando fala de Homero, fala como homem, né, que seria um homem que escreveu essas histórias. Então ele divide essa história em duas partes, então que é a fonte principal do período homérico, então, né, por isso Homero, por isso o período homérico. Então ele divide em duas partes. A primeira parte é chamada de Ilíada, que é a destruição da cidade de Troia. Vocês já devem ter assistido em filmes, quem gosta de mitologia grega já deve ter cansado de ver essas histórias, né? Muito famosa a história de Troia. Então, o rei de Troia se apaixona então pela princesa da região ali de Creta, então acaba roubando essa princesa, essa rainha, e acaba então eles tendo que ir recuperar, os aqueus acabam indo recuperar ela. E aí é a história então que a gente chama de Ulisses ou de Odisseu, né? Depende da tradição, você vai encontrar, da tradução, desculpa, você vai encontrar como Odisseu ou como Ulisses, né? Esse aventureiro. E aí o caminho dele sair da região de Creta até Troia é todas as aventuras de história, então é a ida dele. Então a Ilíada. E a Odisseia é a volta de Ulisses, né? Então, Ulisses voltando para casa depois da vitória contra Troia. Então, tudo que ele vai encontrar, toda a mitologia, toda a história, vai se rolar aí na Odisseia. E é engraçado que o Ilíada e a Odisseia tem a mesma tradição. As aventuras de Odisseu, ou seja, as aventuras de Ulisses ou Odisseu. Né? É uma história bem legal, é bem interessante. Muitos de vocês, meus alunos, gostam pra caramba dessa mitologia, já sabem bastante sobre isso. Então, toda a base histórica, né, e toda a formação de deuses, ideia de deuses que eles vão ter, surge no livro de Homero. É um pouco chato de ler, você vai ler mais de 16 mil poesias, é bem difícil, bem complexo ler, principalmente como a tradução, a filologia, ela vai se perder um pouco quando vai traduzir para as outras línguas e para a nossa língua, mas tem muita tradução já feita pelos gregos com as histórias extraídas dessas poesias e cânticos. Então é muito mais fácil, que é justamente o que a gente mais gosta, é o que vocês já gostam, já conhecem aí, quando extrai a história, tá bom? Então o livro de Homero e acaba influenciando demais esse povo de Creta e acaba desenvolvendo demais a Grécia com o período então homérico, porque essas histórias vão gerar comportamento, ética, aquela ideia da moral da história, né? Então, os gregos acabam se formando, eles vão começar a bater de frente com os guenos, com esse grupo de famílias poderosas, então vão acabar, vai ser desintegrado, né? Essas comunidades gentílicas, começa a ter um crescimento populacional, já com característica de povo, e aí surge então a segunda diáspora, que é mais conflitos entre eles e mais saída de pessoas, então, pelo excesso de população nessa região, dessa península, ok? Que aí é a segunda diáspora, a segunda saída. É engraçado e é importante vocês saberem que até a formação do povo romano, que a gente vai ver depois, tem gregos no meio, justamente porque está envolvido da primeira e da segunda diáspora, que está muito próximo ali, acaba também indo para a região de Roma, ok? E aí o processo, que é a nossa próxima matéria semana que vem. Processo de urbanização, então agora começa um novo processo. Eles passam de guenos, que é do grupo de famílias, começam a surgir os fátrias, que é um grupo poderoso ali de homens que começa a dominar, se organizam em tribos com um líder só, e aí continuam os conflitos, então, até o final do período homérico, vão surgir as cidades-estados. Eles veem que os conflitos não são suficientes para ficar tendo atrito o tempo todo por território, então agora cada um fica independente do outro, então surgem as cidades-estados, que no original grego significa polis, né? Cidade, polis. Então, são totalmente... O que é isso, professor? Elas são autônomas, né? Elas começam a ser independentes uma das outras, né? E aí, já com a formação das polis, das cidades-estados, surge então o período arcaico, que vai do século 7, né, até antes de Cristo, até o século 6 antes de Cristo. É um período curto, mas que eles vão desenvolver muito aí o poder nesse período
da Grécia. Então forma cidades-estados com forma de organização social, política, totalmente autônoma uma das outras. Uma unidade no mundo grego, eles serão unidos, né? As cidades vão acabar se unindo, mas cada um com a sua base. O que vai unir todos esses povos nessas polis? A língua e a religião, que depois hoje a gente traduz como mitologia. Infelizmente não vai dar pra gente explicar aqui, mas aí lá, se alguém lembrar lá no Teams, me pergunta que eu explico para vocês um pouco melhor, por que deixou de ser religião e se tornou mitologia, que é importante a gente entender esse processo também. Mas o que linkava, o que ligava, né, essas comunidades, nessas cidades-estados, essas polis, eram a língua e a religião, que acabam unificando, ok? E aí vão surgir duas grandes cidades importantes desse período, Esparta e Atenas. E é muito importante vocês saberem isso para vestibular, é muito importante vocês entenderem a diferença dessas cidades. Vão ter outras cidades, Corinto, muitas outras cidades importantes também, Olímpia e etc. Mas a gente vai marcar na história essas duas cidades, porque elas têm uma diferença bem interessante e que vão ao mesmo tempo se unir e ao mesmo tempo também se dividir pelo poder, e vai ser um grande problema para a Grécia antiga, como estamos vendo aqui. Então, Esparta e Atenas. Professor, qual a diferença? É muito simples, né? Esparta, totalmente militarizado. Esparta tem um domínio militar muito forte. E Atenas, o conhecimento, a filosofia, onde os homens ficavam nas ágoras, né? Que são as praças ali, fazendo seus discursos, suas retóricas, eloquências ali, né? Para o povo, para a sociedade, desenvolvendo conhecimento. Então, elas têm uma diferença muito grande. As duas serão que vão influenciar todas as outras, e as duas, ao mesmo tempo, terão uma ligação muito forte aí para controlar e o mundo da antiguidade grega, beleza? Então vamos lá, os espartanos, eles ficavam na região do interior, então, dessa península, né, dessas ilhas, era totalmente dominado pela aristocracia, ou seja, governo de poucos, né, poucos poderosos ali. E quem estava lá na aristocracia, quem estava no topo da pirâmide? Os espartanos. Então os espartanos estavam no topo da pirâmide, eles eram os proprietários de terras e também os oficiais militares, tá vendo? Ó, o militar com poder e ao mesmo tempo também os proprietários de terras. E quem estava abaixo aí? Aí tinha os periecos, que eram os trabalhadores livres, os soldados sem direitos políticos, né? Então, olha só, a desigualdade já aparecendo na antiguidade e na Grécia, isso sendo muito claro. Então, os periecos estavam abaixo aí, eram os trabalhadores livres, militares, sem direitos políticos. E os ilotas também, como há uma quantidade muito grande de bárbaros, que a gente chama de estrangeiros, né? Bárbaro, a tradição é estrangeira, a gente tem a visão que bárbaro eram os violentos que comiam pernil gigante, que usavam capacetes, né, de chifres, mas bárbaro significa apenas estrangeiros, né? Então os ilotas têm muitos estrangeiros e também por vencer por dívidas, por guerras, acabavam então formando escravos. E no caso de Esparta, como eles estavam ligados ao exército, os ilotas eram escravos e pertenciam diretamente ao Estado, que era oligarca, um poder político controlado pelos espartanos através de todo Eufrato, né? Então Eufrato, que era um comitê executivo, ao também da Ápela, que era a Assembleia Geral deles, também a diarquia. Houve momentos então que Esparta teve dois reis, que a gente vai chamar de diarquia, e também houve períodos então da Gerúsia, que era o conselho legislador de anciãos, né? Então a Gerúsia estava ligado aí. A gente tem os três poderes, né? Dos três poderes, nós temos o Senado. O Senado, senador, vem de sênior, ou seja, de idoso, que é muito parecido com a ideia da Gerúsia, onde eles tinham os anciãos da política, qualquer problema que tinha na comunidade, no estado, eles procuravam os anciãos. O que vocês fizeram na época de vocês para tentar resolver esse problema? Então, era parte da Gerúsia. Então, você começa a perceber uma divisão política, né, uma divisão econômica, social, já nesse período, mas a força deles não tem muita economia, os espartanos, porque eles estavam muito ligados à guerra, tá? E eles eram totalmente militaristas, né? Então, eles eram militaristas com ideias expansionistas, rígido controle de número de escravos, né? Então, eles não tinham uma quantidade imensa de escravos e a base deles era toda a agricultura, né? Então, era toda agrícola, as suas atividades, né? E totalmente dividido a área do exército. Bom, e do outro lado, Atenas já no litoral. Opa, ó que legal. Mas no litoral, então, significa que ele vai ter mais acesso ao comércio, né, no mar Mediterrâneo. Então, Atenas está mais no litoral. Já começa a ideia de democracia,
né? Aquela ideia da democracia, a gente vai discutir um pouco aqui, sobre aquela, já começa uma democracia hipócrita, né? Eu costumo dizer que a democracia, é a nossa, ela é atemporal, ela vem da base grega e ela continua hipócrita. Professor, não entendi. Você pode ver que quando a gente vota, a maioria vence e pronto, acabou. A maioria não pensa na minoria. Isso sempre foi um grande problema, fora a desigualdade nesse papo de democracia, que é um problema até hoje, né? A nossa democracia, ela é um jogo, né? A gente tem que votar para o outro não ganhar, então manipula a gente muito com essas ideias democráticas. Quando a maioria vence e não pensa na minoria, gera um ódio, um rancor. Parece que quem venceu, a maioria que venceu, eram mais inteligentes ou são os vencedores. É uma falha essa visão que a gente tem da democracia, e a Grécia já nasce com essa concepção de democracia. Então ele passou pelo período de diarquias, passou pelo período de monarquia, tirania, né? Olha que interessante também sobre tirania. Os governos tiranos que muitos povos gostaram é na região grega, né? Então nas cidades-estados houveram muitos tiranos, e esses tiranos eram governos bons para o povo, né? Então havia ali um desejo desse tirano continuar no poder. Olha que interessante. E a gente sempre tem uma visão que o tirano é aquele que vai destruir, vai acabar com a comunidade, escravizar seu povo, etc. Mas já houveram na Grécia tiranos que o povo gostava, em sua maioria, e que governou muito bem. Então o tirano é aquele que domina ali, coloca o terror e o medo, mas que acaba dominando toda a política. E também o período de Atenas, que se espalha pela Grécia, se espalha pelo mundo, o período democrático, que eu vou falar um pouquinho mais aí. Então havia um controle político da maioria, né? Então os atenienses estavam em cima, que a gente chamava de eupátridas, né? Os eupátridas estavam lá no topo. Eu não fiz uma pirâmide porque nessa sociedade de Atenas havia uma mobilidade, né, social mais fácil, né? Um grande número de estrangeiros, que era chamado de metecos, né, em vez de bárbaros, né? Então era chamado de metecos. Eles tinham escravos por dívida e por guerra, e eles tinham muito mais do que Esparta, né? Então eles, como estavam no litoral, não tinham controle sobre isso. Eles tinham uma atividade comercial, né, muito forte, e artesanal ali nessa região. Ele vai fazer toda a colonização grega com a ideia de povoamento, vai colonizar e vai ficar e vai ter controle sobre a região do litoral. Começa a fundar as colônias no Mar Mediterrâneo, Egeu, Negro, que aí forma a Magna Grécia, né? Atenas vai fortalecer uma economia, na agricultura, no artesanato e tal, é muito forte nesse período aí, e vai chamar de Magna Grécia, um período de muita abundância na região da Grécia, motivo de Atenas com controle comercial no litoral. Importação de cereais, né? Vai ser um dos primeiros povos a fabricar cereais, que eu retiro a água ali, fica seco o alimento e ele dura por muito longos períodos, né? Muito usado até hoje os cereais. Vai ter então um aumento da colônia e um aumento dessa atividade comercial. E começa a surgir aí a formação do modo de produção escravista, que era prisioneiro de guerra ou por dívida, e Atenas vai ter muito mais do que Esparta, ok? Bom, então veio o período clássico. O período clássico está ligado ao século 6 a.C. até mais ou menos século 4 a.C. É o apogeu da civilização grega, né? A democracia ateniense se espalha, apesar que vão ter alguns conflitos de tiranos, dominadores do poder, mas a democracia ateniense acaba se espalhando e se fortalecendo, claro, né? Acho que eu vou colocar aqui para vocês depois, sobre essa ideia da democracia, como eu já dei uma explicada aqui. Então, o Drácon, né, ele acabou ficando muito famoso porque ele foi o primeiro a fazer as leis escritas. Então, o Drácon acaba criando as leis escritas, né, fortalecendo a ideia, porque aí ninguém engana. Então, quem está ali no poder, você não vai julgar as pessoas diferentes porque as leis estão escritas. Depois vem Solon. Solon, ele finaliza a escravização por dívida. Ele acaba criando voto censitário, que é um voto pago, só os homens votavam. Olha a democracia que eu falei da hipocrisia, né? Então só os homens gregos votavam e também tinham que pagar. E aí surge então a eclésia, a assembleia e bulé, que é a região então, junto com a ideia de conselho, assembleia e bulé, que é a região então dos conselhos, aí formando uma política, né? Entre aspas, mais democrática, mas com controle. Depois vem Clístenes, que ele foi muito amado aí pelos gregos, foi um tirano, e ele acaba com o voto censitário. Ele decreta também o ostracismo e a cassação dos direitos políticos dos políticos da época. O que é ostracismo? A ideia de ostra, sabe? Esconder, desaparecer, tirar do conhecimento das pessoas. Naquele período, os políticos já faziam seus discursos nas ágoras, já para ficar conhecidos, para que o povo já pudesse votar neles. Olha que interessante.
povo entre aspas, né? Só os homens gregos que votavam e aqueles que pagavam. Então, ele acaba sendo tirano, ele acaba com essa ideia política, vai assumir por um longo período até voltar de novo à ideia da democracia. Mas é um período de que a civilização aí vai ter um apogeu, ok? E como que era essa democracia, né? Então, ela era direta e elitista, não permitia a participação de mulheres, de estrangeiros e escravos, e sustentada pela escravidão. Então, já era sustentada pela escravidão, e também as mulheres e estrangeiros não votavam, não tinha participação política, opinião política, né? Então, por isso que eu estou te falando que parece muito a nossa democracia. Eu costumo dizer, né, e quero deixar claro aqui para vocês também, nos alunos que a gente está falando sobre isso, como eu estou falando da democracia, que a gente precisa rever e repensar na democracia, né? Que a maioria que vence, parece que a ideia de vencer, ganhou, tem que ser assim, então gera muito atrito até hoje, a gente não para refletir sobre isso, a gente tem que tomar muito cuidado. Eu costumo dizer que quando o que as pessoas chamam de minoria se tornar maioria, eles também não vão pensar na minoria, né? Então sempre tem essa característica hipócrita, que eu acho que já passou da hora, nós do Brasil e alguns lugares do mundo já tem esse pensamento, e repensar sobre essas práticas democráticas, né? Realmente ser democracia, se a maioria venceu, vamos entender o que a minoria precisa e vamos conviver e vamos dividir o que é necessário para todos, né? Sem aquela ideia, venci, sou maioria. A gente tem que tomar muito cuidado com essa visão, e a gente está no século XXI e a gente ainda tem essa visão, fazendo a democracia um jogo, e é uma falha muito grande, a gente precisa rever algumas coisas aí, beleza? E aí, então, ainda nesse período, agora com o poder de Esparta e Atenas, eles também vão se envolver em guerras com outros povos, vão se envolver em conflitos com outros povos. E aí vai ter as principais guerras aqui. Foram várias, mas eu coloquei aquelas que mais caem em vestibular ou que são mais discutidas aí na história, quando a gente pensa no vestibular. Então eu coloquei para vocês as guerras médicas, que foram as guerras com os persas, né, gregos contra os persas. Professor, por que guerras médicas? É porque o povo persa, eles eram chamados de povo medo, né? A palavra medo, eu estou com medo, né? Não é essa característica, era chamado de medo persas. Então os gregos chamavam eles de persas, mas o termo correto era medo, porque acabou se unindo, se juntando o povo também guerreando e formando um povo só, né? Como outras civilizações também aconteceram. Então chamado guerras médicas por causa de o povo medo persa. Médicas tem nada a ver com medicina, mas medo vem de médicas por motivo do povo medo persas. Então foi um conflito, os gregos contra o povo medo-persas, um domínio comercial muito grande. Quem é que vai vencer? Opa, e agora? Quem vai vencer? Né? É aí que sai aquela guerra que vocês conhecem, já assistiram aí o filme, que é a Guerra dos 300, né? Claro, com a participação de Esparta, eles vão vencer essa guerra com muita dificuldade, mas vencerão, tanto que vai ficar famoso a ideia, até mitológica, né? Muito mais que histórica, é mitológica, a história dos 300, né? Então acabou fortalecendo, e claro, quem vai vencer a Grécia, essa guerra, guerras médicas. E aí, claro, todas as outras polis, as cidades-estados vão ficar de olho em quem? Em Atenas. E vão permitir que Atenas administre. E Atenas então começa a ter uma hegemonia, um poder muito grande entre as cidades-estados. E aí surge o quê? A Confederação de Delos. Ou seja, uma organização das cidades-estados controlada por Atenas. Peraí, professor, Esparta vai deixar isso de boa? Claro que não. Esparta queria ficar no poder, afinal, como você já viu a história do 300, apesar que ali está muito mitológica, né, no filme, mas a Esparta queria esse poder, afinal o exército, a parte mais poderosa das cidades-estados, era dos espartanos. Então os espartanos vão questionar e vai ter uma guerra entre eles, Esparta e Atenas, e as cidades-estados irão se dividir entre as duas. E essa guerra nós chamamos então Guerra do Peloponeso. E aí eu digo para vocês, quem vai vencer? O conhecimento ou o exército, a brutalidade do exército? Claro que o exército, né? Quem está com as armas, ele vai vencer a brutalidade. Eles eram muito fortes, a cidade espartana, ainda com o apoio de outras cidades-estados. Então eles acabam vencendo. E agora fica uma hegemonia espartana, né? Sobre o mundo grego, que a gente vai chamar então de Liga de Peloponeso. Então, quando na primeira guerra contra os medos persas acabou caracterizando Atenas, foi a Confederação de Delos. Agora não. Agora quem comanda todas elas vai ser então Esparta, por isso vai chamar Liga do Peloponeso, né? Então aquelas mesas arredondadas onde os líderes das cidades-estados se reúnem para poder organizar toda a ideia de Estado, tá bom? Lutas constantes entre as cidades-estados, eles não vão aceitar isso fácil, vai ter muitos conflitos,
A Macedônia, muito esperta, está vendo esses conflitos entre eles e, claro, vai acabar atacando, vai vendo a fragilidade dessas cidades, porque agora estão divididas e povo dividido acaba sendo um povo fraco. Isso acaba se tornando um grande problema. Isso não é novo, né? Você pode ver que nós, infelizmente, nos dividimos em políticas e ideologias. Isso divide mais, os políticos nos controlam, essa nossa divisão. A gente perde muito por não se unir e a gente acaba também ofendendo uns aos outros, né? Que a gente está vendo, principalmente agora com as redes sociais, o número de ofensas por motivos ideológicos e acaba ali tendo uma máscara e nos controla e a gente não para se organizar nisso. Então aqui as cidades-estados vão ter um conflito muito grande, a Macedônia aproveita para isso e invade e domina toda a Grécia. Aí esse período final nós chamamos então de período helenístico. Ah, professor, tem a ver com a deusa Helena? Não, não é diretamente a deusa Helena. Helenístico está ligado à ideia de mistura cultural. Vai ter uma mistura muito forte das culturas, porque agora quem domina é o rei da Macedônia, Filipe II, ele acaba dominando a Grécia, é anexado, até hoje tem uma grande discussão entre o povo grego, sobre isso, né? Muitos deles falam que são descendentes de Alexandre o Grande, de Filipe II, por esse motivo dessa anexação na antiguidade. Então a Grécia agora faz parte do Império Macedônio e Filipe II. A minha filha está gritando lá na porta. Então, vamos lá. E aí, então, surge a formação. Só que Filipe II morre, né? No final dessa anexação, ele acaba morrendo. E o filho dele, chamado Alexandre o Grande, acaba assumindo. E vocês já ouviram muitas vezes falar sobre Alexandre o Grande. Eu gosto demais desse cara. Ele foi muito inteligente. Ele pega esses filósofos gregos e acaba anexando o seu governo. E ele acaba aprendendo muito de todos os outros povos. Ele tem uma sacada que cada povo que ele dominava, ele tirava o melhor de cultura, de armas, de conhecimento daquele povo. Então Alexandre o Grande vai ter um poder muito grande, um domínio muito grande. Tanto que ele foi morar nas cidades mais antigas do mundo, né, que é Jericó, na região árabe, né, na região de Jerusalém. Ele morou em Jericó, que naquele período era um oásis, não é como hoje, né, foi totalmente destruída e hoje reconstruída outra parte da cidade de Jericó, mas ela é, junto com a cidade chinesa, conhecida das cidades mais antigas do mundo, e ele morou lá, e Alexandre o Grande teve um domínio muito grande. E é ele que tem essa ideia, por isso é período helenístico. Então a mistura de elementos da cultura grega com cultura oriental, e aí dado por quem? Alexandre o Grande. Infelizmente ele acaba ficando doente, ele vai perder o domínio dele, os parentes não vão conseguir depois que ele morre ter um controle sobre isso. Então Alexandre o Grande ele foi muito esperto, ele juntou o conhecimento ali, né, desses povos e claro, todo o poder do exército ali grego. Ele foi muito esperto, acabou dominando, anexando a Grécia. E aí chega o final da história da Grécia com o domínio de Alexandre o Grande, né? Eu acho, vou até contar para vocês uma historinha aqui bem legal, que as pessoas contam sobre Alexandre o Grande. Ele chegou num momento de tão conhecimento e domínio que ele tinha, então quando ele estava para morrer, ele chamou a liderança, os sábios, né, os anciãos sábios, os filósofos que andavam com ele, e disse: olha, eu estou chegando ao fim, então eu quero que vocês façam 3 coisas. Eu percebi algumas coisas bem importantes agora, chegando no período da morte. E eu quero que vocês façam 3 coisas para que o povo não esqueça daquilo que eu estarei fazendo como simbolismo. E aí ele pede 3 coisas. Quais eram as coisas? Primeiro, que o caixão dele tivesse os buracos e os braços estivessem para fora do buraco ali, ficasse com as mãos para fora, os braços para fora. A segunda coisa que ele pede é que enquanto a carruagem for levando o caixão dele para ser enterrado, jogasse parte da riqueza que ele conquistou para o povo, para as pessoas que estavam ali acompanhando o caixão dele. E a terceira coisa, ele queria que os grandes filósofos, pensadores da época, os poderosos, que carregassem o caixão dele. Ele só queria pessoas da ciência, da filosofia, do conhecimento e da guerra que levassem o caixão dele. Então o conselheiro dele fala: poxa, senhor, o senhor não vai morrer, o senhor está delirando e tal. Ele falou: não estou delirando, eu explico. Eu quero que meus braços estejam para fora para mostrar para as pessoas que tudo aquilo que eu conquistei eu não vou poder levar nada. Com as mãos vazias eu vim e com as mãos vazias eu estou voltando. Por que jogar a riqueza? Justamente por isso, eu não vou conseguir levar nada para o outro mundo, ou para o além, ou ali chegou o fim mesmo para mim. Então eu quero que jogue a minha riqueza, mostrando para as pessoas que não adianta correr atrás das riquezas, porque elas ficarão. E por que os médicos, filósofos, né, donos do conhecimento da época carregaram seu caixão? Porque ele disse que não há ciência, conhecimento, guerras, né, arte da guerra ou cultura que vai resolver o problema da morte. Todos nós
vamos passar pela morte. Então, Alexandre o Grande, caraca, ele teve uma inteligência muito grande, juntando, claro, essa ideia do conhecimento, a filosofia grega, beleza? E aí esse povo acaba perdendo poder. Mas está surgindo outro povo muito poderoso, que vai ter uma sacada que os gregos não tiveram, juntar conhecimento com o poder do exército. Esse povo, então, era chamado de Roma, que é a nossa próxima aula. A gente vai falar sobre Roma, que copiou, né, imitou muita coisa da Grécia, como muitos povos imitaram e imitam até hoje a Grécia. Né? Então, Roma vai surgir com poder, mais de 1000 anos de império, né? Por esse motivo, por saber juntar o poder do conhecimento e o poder do exército. E claro, no final de tudo, o poder da religião, porque eles vão pegar o cristianismo, que a gente chama de igreja primitiva, e vai misturar com os deuses dele, vai criar a igreja católica apostólica romana, que é poderosa até os dias atuais e tem uma filosofia, uma força muito grande ali de todo o domínio que Roma teve. Então, Roma, os caras vão ter uma sacada que ninguém teve: juntar o poder do exército, o poder do conhecimento e o poder religioso. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado da aula. Essa parte aí é da Grécia, depois a gente vai tirando dúvidas lá no nosso feed. Professor, qual que vai ser a nossa atividade na segunda aula? Então eu quero que vocês preparem um mapa mental, eu quero que vocês escolham uma cidade-estado, ou Esparta, ou Atenas, ok? Façam um mapa mental dela. Professor, poxa vida, eu não queria fazer de Esparta e Atenas, eu queria fazer de Olimpo, eu queria fazer de Colossenses. Meu, então tá liberado. Faça da cidade grega que você quiser. Eu quero que vocês façam um mapa mental. Como era essa cidade? Professor, o que é mapa mental? Os caras descobriram que a nossa memória ela é fotográfica, né? Então os norte-americanos usam muito para estudar para vestibular a ideia de desenhos. Então já é usado nas técnicas a ideia de fluxograma, gráficos, só que muitas vezes é complexos. Então os caras criaram um mapa mental que seria desenhos com pequenas frases, com pequenos setas apontando e tal. Isso espalhou pelo mundo e tem se fortalecido no Brasil. Tem vários alunos que já fazem. Eu dou nota para os alunos que produzem o seu mapa mental. Então eu quero que vocês façam isso também. Desenha, faça seu mapa onde você quiser, desenhar à mão, pode fazer no Photoshop, CorelDRAW, a forma que você quiser. Eu só não quero que pegue pronto da internet. E vocês sabem que é fácil perceber se vocês pegaram lá. Hoje a gente tem programinha para isso. Então faça o trabalho, tira uma foto e joga para mim no barra de tarefas. Lá vocês vão ter um prazo para fazer. Espero que vocês gostem. Então qualquer cidade-estado, eu vou colocar as que mais caem em vestibular, que é Esparta e Atenas, né? Olímpio também cai por motivo das Olimpíadas, mas vocês, Olímpia, né? Desculpa, a Olímpia. Olimpo é onde os deuses ficavam. Então a cidade de Olímpia cai muito em vestibular, mas quando a gente pensa em Olimpíada, mas vocês escolhem a cidade que vocês quiserem e façam um mapa mental. Professor, eu não sei qual é o mapa que é o mapa mental. Entra na internet, vocês vão ver lá alguns e dá para vocês produzirem da forma que vocês quiserem. E aí é a nossa última atividade para fechar o bimestre, beleza? É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado da aula. Bons ventos, amo vocês. E até a próxima aula. Boa semana.